Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje, por causa do tempo aqui, né, do furacão que está passando por aqui, nós temos que fazer o nosso estudo de volta no live, no YouTube e no Facebook, mas estamos aqui firmes e fortes, tentando trabalhar, divulgar a palavra de Jesus, sempre nos harmonizarmos. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Jesse Júnior, lá do Brasil, que vem nos visitar sempre aqui, um companheiro aqui, a gente pode chamar já também de palestrante da casa também, mas antes disso, eu vou fazer uma leitura para a gente aqui, e também a nossa oração inicial, depois eu trago o Jesse aqui, fazer uma pequena apresentaçãozinha dele, para vocês lembrarem de quem é, não é para apresentá-lo, porque ele já é da casa, só para lembrar bem. Então, vamos lá. A lição de hoje é do livro Vinha de Luz, a lição número 170, amanhã. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Está em Tiago 4, versículo 14. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. Alma sem coragem de avançar, sem passos, não caminhará 20.000. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer, sem delonga, quanto deve ser feito, a benefício de tua própria felicidade, porque amanhã será muito agradável e benéfico, somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Vamos então todos juntos fechar os nossos olhos e mentalizar nosso Mestre Jesus aqui na nossa frente, acendendo uma luz dentro de nosso lar e que essa luz possa se expandir, pedindo a Ele que nos abençoe esse dia, que nos dê novas oportunidades de aprendizado, que nos dê mais trabalho para trabalharmos em nós mesmos, que envolva o nosso coração em muita luz, que envolva o palestrante de hoje, nosso querido Jesse, em muita luz, e que as palavras que ele fale hoje, que o estudo que ele nos traga, possa entrar fundo no nosso coração e nos fazer seres melhores. Obrigado, Senhor, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por todas as oportunidades que ainda vai nos proporcionar. Fica conosco, nos abençoa, leva paz aos nossos lares, leva paz aos lares dos nossos irmãos que estão em conflito, que estão sofrendo em hospitais. Enfim, Senhor, ilumina esse planeta, nossa casa,
e que seja feita a sua vontade sempre. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Jesse. Olá, Wilson. Tudo bom aí com você? Graças a Deus, meu querido, tudo em Então tá paz. bom. Nós temos aqui o tema é o ser e o mundo espiritual. Jesse Júnior atua no núcleo espírita Sítio da Paz, na cidade de Eunápolis, Bahia. Ele é também articulador no Conselho Federativo Regional 26 pela Federação Espírita do Estado da Bahia. Ô, Jesse, meu querido, que Jesus te envolva em muita luz, que você possa ser muito feliz no seu estudo. A palavra é sua. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Wilson. Gratidão à oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, ainda que de forma virtual, desenvolvendo um tema, refletindo sobre questões relevantes para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Por isso, também agradeço ao Grupo Espírita Amor e Luz, na pessoa do Wilson, da Ana Lu, estendendo aí esse agradecimento e um abraço fraternal a todos os companheiros e companheiras trabalhadores desta instituição. Para falarmos sobre o ser e o mundo espiritual, nós queremos aqui deixar registrado que a base que nós utilizamos, ou as referências para a reflexão de hoje, é do companheiro, do amigo querido, professor, filósofo, médico, espírita, André Luiz Peixinho, no qual, em um dos seus artigos, também titulado O Ser e o Mundo Espiritual, discorre sobre diversas possibilidades, sugestões e reflexões propostas a partir, claro, de diversas obras espíritas. E nós vamos compreendendo que quando a criatura humana, em algum momento da sua caminhada, em meio a tantas dúvidas quanto à sua própria identidade ou o contexto em que vive, pergunta-se: que sou? Espera-se que não fique apenas na pergunta, mas que possa desenvolver de alguma forma ações para encontro da resposta. Resposta essa que possa oferecer sentido à existência da criatura. Perguntar então o que sou vai nos proporcionar, através da doutrina espírita, uma resposta. E a resposta que a doutrina espírita nos dá, ela é clara, ela é direta acerca do que sou. Ela é clara e direta numa perspectiva linguística, porque é de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo complexa quanto a todos os elementos que norteiam ou que explicam a saga evolutiva do ser. Diante disso, nós estamos falando não apenas da origem, mas também do destino de cada um de nós. E entre a origem e o destino, encontra-se a caminhada. Portanto, a resposta espírita para a pergunta: que sou? Ela pode ser compreendida como sou espírito, sou criação divina, essência imortal. Isso é o que sou. E quando vamos nos permitindo mergulhar em cada uma destas definições, sou espírito. O que é o espírito? Qual a estrutura do espírito? Como surgiu o espírito? Por que estamos aqui na condição de espíritos encarnados? Por que existem tantos outros espíritos desencarnados? Qual é a condição que me permite olhar para trás e perceber que, de alguma forma, melhorei em algo? Mas também, sob esse mesmo olhar, perceber que outros tantos aspectos ainda me encontro em dificuldade de compreensão, administração e superação dessas dificuldades ou limitações. É a caminhada.
É exatamente o elemento que se encontra entre a origem e o destino. E vamos percebendo que nesta definição do ser espírito, somos imortais. A imortalidade, portanto, é esse elemento que nos permite compreender que tivemos um início, tivemos um ponto de partida. Mas, com relação às coisas que estamos acostumados a identificar no mundo físico, nós não pereceremos, não teremos um fim, por isso somos imortais. Quando falamos sobre a imortalidade, será que estamos pensando exatamente enquanto criaturas espirituais, enquanto seres espirituais? Ou nos olhamos e nos identificamos como a carne, como essa estrutura física material? E diante disso, inúmeras confusões começam a surgir. Como posso ser imortal se sei que o corpo se decompõe com a morte orgânica? Essas e tantas outras dúvidas muitas vezes nos fazem perguntar: que sou, afinal de contas? Quando buscamos o espiritismo como alternativa para uma resposta, descobrimos que, por mais que a resposta seja simples, da sua perspectiva linguística ou da definição da palavra, ela demanda um estudo aprofundado, contínuo, sério, como diz Kardec, como também desenvolve a temática Leon Denis. E para além desse momento de estudo sério e contínuo, agregar a essa proposta de estudar o recolhimento, o silêncio. Então não é simplesmente folhear páginas de um livro, identificar perguntas e respostas, teses, teorias, sistemas. Não é apenas ler essa ou aquela manifestação de experiência de um espírito que nos traz então o seu depoimento. É para além de tudo isso, mergulhar em nós mesmos, para que no recolhimento, para que no silêncio, consigamos, em toda uma estrutura de construção, juntamente com os amigos espirituais que nos cercam, que nos influenciam, desenvolvermos de forma mais próxima possível aquilo que os autores desejaram transmitir no seu material, nos livros. Diante disso, nós vamos observando René Descartes, um filósofo, físico e matemático francês, que lá no século XVII ele constrói ou conclui, em função dos seus estudos e pesquisas, a seguinte frase: penso, logo existo. Descartes traz para nós a proposta de que, para além de uma existência, ou muito antes de uma existência, ou de um existir, havia ali um elemento básico, por ele manifestado através do pensamento. O existir traz então uma conotação de relação, manifestação do ser que pensa. Eu penso, logo eu existo. Eu parto de uma premissa de que é necessário elementos para que eu consiga compreender o que está à minha volta. Elementos esses que nós encontramos através da inteligência. Seja ela de forma rudimentar, como manifestada através dos instintos, seja ela de forma mais sublime e profunda, no qual nos ensinam os espíritos que quanto mais evoluído nos tornarmos,
mais poder de síntese seremos capazes de agir, de atuar, de desenvolver, dado o nível profundo de compreensão. Nesse contexto, ser e existir, na perspectiva de definição de Descartes, podemos compreender que são dois elementos que fazem parte da mesma criatura. Então, eu sou espírito. E eu existo neste momento numa estrutura física com o nome de registro de Gessi Júnior, morador da cidade de Eunápolis, no estado da Bahia, no Brasil. Este mesmo ser, existindo nesta condição, manifestou em tempos passados outras condições, outros corpos, outros contextos sociais, outras relações. Então, o que significa que eu já possuo no meu histórico existências pretéritas. E que ainda desenvolverei a oportunidade, construirei, pelas possibilidades que Deus nos permite, as existências futuras. E quando nós falamos das existências futuras, nós precisamos acender aquele sinal de alerta acerca do mundo espiritual. Se nós buscarmos o Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 58, nós vamos encontrar um determinado trecho que, atribuído a Jesus, é a seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Claro que o contexto que ali se encontra é de um diálogo no qual as pessoas, contrapondo a proposta do Cristo, achavam que ele era um louco, um fanático ou um endemoniado. Achavam que ele estava trazendo propostas completamente equivocadas e distantes da realidade. Mas Jesus, se referindo àqueles com antes que Abraão existisse, é exatamente em função de um determinado momento nesse diálogo que eles questionam a Jesus como pode um homem que sequer possuía 50 anos, e aqui é importante lembrarmos que 50 anos para a época de Jesus, era uma criatura que já tinha vivido quase que todas as possibilidades que o tempo, em se tratando da idade, poderia ofertar. Era aquela pessoa que já estava numa idade muito avançada. Haja visto que, segundo os pesquisadores, àquela época de Jesus, a média de vida era de 40 anos. Então, quando eles mencionam, se tu não tem nem 50 anos, como é que pode ter conhecido Abraão? Abraão já havia estado no mundo físico, reencarnado, existindo como Abraão, há mais de 1.500 anos antes de Jesus estar encarnado na Terra. Então, para aquelas pessoas, era um processo difícil de compreender. Jesus diz, antes que Abraão existisse. Nós podemos entender, antes que Abraão estivesse no seu momento reencarnatório como Abraão, eu sou. E esse eu sou, ele dá margem para diversas compreensões ou possibilidades de entendimento. Uma delas é que Jesus mostra que na figura de um Cristo, o eu sou é o ser espiritual que fala. É o ser que já compreende a caminhada.
É o ser que já vivenciou tudo o que Abraão havia vivenciado e muito mais, tendo em vista que o Cristo, na sua estrutura evolutiva, espírito puro. Então, Jesus sintetiza no eu sou tudo o que era possível ser compreendido e tudo o que ainda iria se compreender por parte daquelas pessoas. Assim, nós podemos entender que, respondendo o eu sou, é também uma parte direta, clara e objetiva, portanto, a uma pergunta que fizeram ao próprio Cristo neste mesmo capítulo 8, no versículo um pouco anterior, o de número 53, quando perguntam: que pensas ser? Como hoje nós costumamos, de forma infantil ou insensível, ou de forma arrogante, manifestar para o outro as nossas indagações, como a do tipo: quem você pensa que é? Então, essa mesma pergunta já foi feita naquela época. Quem pensa ser? Nessa ideia de que você quer ser maior que Abraão? Então, Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu tenho autoridade para dizer o que estou dizendo. Eu conheço a caminhada. O mundo espiritual eu compreendo muito bem. Então, nós vamos observando nessa proposta de Descartes, nessa mensagem que João registra, nós vamos observando que nós estamos humanos, nós somos espíritos. E popularizou-se uma frase: somos espíritos vivendo uma experiência humana. Só que de tanto repetirmos e pouco refletirmos, muitos esqueceram que, sendo espírito, vivenciando uma experiência na condição humana, é preciso viver na condição humana como espírito. Daí a necessidade de recordarmos ao Evangelho a mensagem do estar no mundo sem ser do mundo. E nessa perspectiva de existência, de estar na condição humana, nós percebemos que todas as nossas manifestações aqui, nesta existência, é transitória. A própria condição humana é uma condição transitória para o espírito, que é: o espírito é eu sou. Mas o espírito está transitoriamente numa experiência, numa existência humana. Então, quando vamos falar desta condição de existir nessa condição humana, é preciso lembrarmos três realidades que se fazem presentes na nossa estrutura atual. A realidade do ser que somos. Esse ser imutável, potencialmente perfeito, este ser herdeiro de Deus como criação original. Nós trazemos esse DNA, se pudermos assim dizer, para um fácil entendimento, esse DNA divino. Então somos herdeiros. O ser imutável, na perspectiva que enquanto ser, enquanto essência, nós somos. Agora nós vamos realizando construções, compreensões, vamos modificando as nossas posturas, mas não deixamos de ser o ser espiritual. Quando, olhando para trás, identificamos que determinadas posturas, pensamentos, ideias, vontades, hoje nós já não mais a possuímos,
Se assim eu identifico, eu não deixei de ser o Gessi Júnior. Eu continuo sendo o Gessi Júnior. E aqui eu estou fazendo um recorte especificamente a essa existência, que analogamente podemos compreender na condição do ser espiritual. Eu continuo sendo o Gessi Júnior, claro, com modificações na minha forma de pensar e de agir, mas eu continuo sendo o Gessi Júnior, enquanto ser. Uma outra realidade é a realidade espiritual. É a realidade que podemos, inclusive, dizer da erraticidade, onde nesta realidade espiritual nós fazemos uso de uma veste muito específica chamada perispírito, que nos permite todas as relações que são possíveis em cada estágio, em cada nível evolutivo, em cada momento. Mas para além da realidade do ser e da realidade espiritual, existe uma outra realidade que é a realidade física. E a realidade física, ela é relativa, ela diz respeito à nossa estrutura material, corporal. As três realidades, quando se unem, oferecem-nos o momento presente, o espírito encarnado. E é essa tríade, portanto, essas três realidades que nos permite, nesta atual existência, fazermos as nossas escolhas e, junto com elas, compreendermos que é preciso nos prepararmos para as consequências. Mais uma vez, ao falarmos de consequências, é necessário lembrarmos o mundo espiritual. E já já compreenderemos melhor por que a lembrança do mundo espiritual. Então, nós nos permitimos, nesta condição, nos interagirmos com toda a criação divina entre nós. Toda a criação divina entre nós significa dizer também os desencarnados entre nós. Chamando a atenção de que é preciso ajustar as nossas lentes ou o nosso olhar para compreendermos que, para além de tudo que os olhos veem, para além de tudo que o sentido tátil nos permite tocar, existe uma outra realidade que interage com a realidade física. E nós, mesmo encarnados, temos total condição desta relação. Porque é um processo natural, é um processo divino. Está na lei. É da lei divina, é da lei natural. Então, esta relação, nos percebermos como seres espirituais, imortais, se somos imortais, vamos continuar caminhando, vamos continuar tendo as nossas relações, ora aqui, ora de um outro lado, por uma outra perspectiva, por um outro olhar. Ora utilizando do corpo físico, ora não utilizando dele de forma direta, mas indireta através da influenciação que existe dos desencarnados para com os encarnados. Também, porque o inverso acontece. Mas aqui nos referimos na condição do desencarnado para o encarnado. É esta relação que nos permite lembrar ou refletir que se a vida continua, se Deus nos permite a inteligência, penso, logo existo. Se eu posso me manifestar e manifestar aquilo que penso e aquilo que sei. Se eu continuo desenvolvendo raciocínios lógicos e construindo novos conhecimentos, ou internalizando conhecimentos novos, existe um processo de progresso aí. Então eu preciso pensar o mundo espiritual,
nessa perspectiva também de progresso. E aí falar de evolução é falar dessa necessidade de observar o estágio que nós nos encontramos, o estágio atual de evolução. Quando nós paramos para identificar ou descobrir ou estudar, observar o atual estágio, despertará em nós, quando assim desejarmos buscar maiores informações sobre esse estágio, despertará em nós a necessidade de irmos um pouco mais, ou irmos mais além. Então, nesse exato momento, começaremos a nos questionar: a vida que levo pode ser melhorada? Essa dificuldade que tenho acerca de uma determinada situação para com a vida, para com o outro, pode ser ajustada ou resolvida? As minhas insatisfações e reclamações, elas podem ser modificadas por posturas ativas e um desenvolvimento maior da compreensão? Aquilo que hoje eu não tolero enquanto comportamento alheio, comportamento no outro, é possível desenvolver um pouco mais de tolerância e compreensão acerca disso? E de um olhar mais espiritualizado ou humanizado para com o outro? É possível perceber o outro como irmão e olhar para mim mesmo e perceber que não sou perfeito? E aí, mergulhando através da ciência, da psicologia, identificar que aquilo que me incomoda enquanto comportamento do outro é, na verdade, aquilo que reverbera, que encontra campo fértil em mim mesmo. Porque, de alguma forma, ainda me encontro naquele estágio, ou me incomoda saber que estou naquele estágio. E quando o outro manifesta, muitas vezes soa, ainda que de forma inconsciente, como uma cobrança em mim mesmo, reconhecendo no outro o que há em mim e que, de alguma forma, começa a me incomodar. Ainda assim, identifico no atual estágio determinadas manifestações da consciência ou determinados níveis evolutivos da consciência acerca da estrutura corporal. O que podemos chamar aqui de uma consciência corporal, uma consciência materializada ou voltado para a matéria, ou ainda com relação à doutrina materialista. Mesmo que não conheçamos acerca dessa doutrina de forma profunda, mesmo que não saibamos os teóricos que atuaram para que ela pudesse estar hoje com tanta força na sociedade, é possível perceber que algumas manifestações, alguns comportamentos da criatura humana resulta numa alteração de comportamento social que, como consequência, nos faz estarmos envolvidos em situações coletivas e que mesmo aquele ignorante do ponto de vista do conhecimento acadêmico, mesmo aquele que sequer conseguiu construir o seu próprio nome de próprio punho, conseguirá perceber que tudo o que acontece à nossa volta são resultados daquilo que o próprio homem desenvolveu. O olhar egoísta, o olhar para si próprio, o olhar orgulhoso, e esse olhar com tudo mais que decorre do orgulho e do egoísmo, como manifestações contrárias ao bem, à harmonia, ao equilíbrio, à paz, à partilha, é resultado da vontade da própria criatura humana.
E aqui não estamos trazendo julgamentos, não. Estamos trazendo constatações de que é preciso e possível alterar este cenário. Esta consciência corporal é fácil de ser percebida, se nós pudermos resumir todos esses elementos que aqui trouxemos, através da observação da pirâmide de Maslow, no qual ele traz na sua teoria da hierarquia das necessidades humanas. E nessa pirâmide que ele desenvolve em 5 níveis, os 2 primeiros, portanto, a partir da sua base da pirâmide, ele traz como necessidades fisiológicas, e a segunda necessidade é a necessidade de segurança. Essas duas necessidades, de forma muito natural, elas são necessárias para nós. Porque se não nos preocuparmos com essas necessidades fisiológicas e de segurança, não teremos condições de avançar em busca das outras necessidades e de suprir ou tentar suprir essas necessidades. A grande questão é que nos apegamos, nos dedicamos, justificamos que precisamos passar a maior parte do nosso tempo numa busca desenfreada pela manutenção da estrutura física, do alimento, dessa própria sobrevivência, como aqui mencionamos, incluindo também a segurança. Então, nós precisamos trabalhar muito, porque quando se trabalha muito, se ganha muito. E quando se ganha muito, ilusoriamente, achamos que teremos total condição de prover a nós e aos nossos uma vida segura. E este olhar em demasia nos distancia acerca do conhecimento espiritual, ou de lembrarmos de tais conhecimentos. Por isso que em o Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar uma mensagem onde um espírito aparece para um senhor que passou grande parte da sua vida a dedicar-se a plantar e acumular em seus celeiros o resultado das suas plantações. Claro que ali é uma história para nossa compreensão. E este espírito, denominado anjo da morte, vem dizer para ele que não chegará o dia seguinte, pois nesta noite ele será levado, retornando ao mundo espiritual. A grande pergunta é: o que adiantou tanto acúmulo? 2. Qual a garantia daqueles que ficarão, administrarão da forma como nós gostaríamos? E 3. Quando nós acumulamos na intenção de deixar para os nossos, foi realmente com a consciência de que eles poderão fazer do que quiser com isso? Ou com a exigência de que eles terão que fazer bom uso? E nós vamos percebendo que, enquanto exigência, nós estamos desrespeitando a consciência alheia, a vontade do outro. Vamos compreendendo que é necessário esse olhar acerca do mundo espiritual. Por isso, estas observações, elas clarificam a compreensão quanto ao nosso atual momento. Quando eu digo atual momento, é o momento evolutivo em que nos encontramos. Por isso, é na prática que precisamos superar a supremacia do materialismo, que hoje é percebida em todos os ambientes neste mundo físico. Em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer município, é possível identificar um agrupamento social que ainda manifesta-se a partir do pensamento materialista, dificultando a própria relação da criatura
com o Criador. A dificuldade não é para o Criador em relação a nós. A dificuldade é nossa para com a compreensão daquilo que o Criador nos oferece, com as suas leis, com as oportunidades de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, ao falar de mundo espiritual, é preciso compreender a necessidade de avançar nessa caminhada, de evoluir. Se eu sou espírito, eu preciso evoluir. É uma lei natural. E quando eu digo eu preciso, é no sentido de buscar compreender como funciona esse mecanismo e desenvolver em mim mesmo. Rumo claro ao meu destino. Nós temos uma caminhada ainda a percorrer. Precisamos sair da condição de seres humanos para seres angelicais ou angélicos. E caminhando para além daí, porque a caminhada ela segue. Então vamos percebendo que desenvolvendo uma consciência espiritual, vamos minimizando essa consciência material que ainda se faz presente na sociedade. Por isso, vamos encontrar tanto na obra O Livro dos Médiuns como o Evangelho segundo o Espiritismo trecho da mensagem atribuída ao Espírito de Verdade, dizendo: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensino, mas também instruí-vos. Eis o segundo. Era necessário, como é ainda hoje, caminharmos amando, servindo, buscando cada vez mais sermos criaturas melhores, como nos ensinou o Mestre Jesus, mas também é necessário buscarmos a compreensão desta caminhada. Porque senão, é como se a voz do Mestre ainda ecoando em nossos ouvidos: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando será necessário que faça? Porque eu estou presente dizendo o que é para fazer, ou muitas vezes tendo o que fazer. Porque vocês ainda não compreenderam para então fazer por si só a partir desta compreensão. E é a compreensão de nos reconhecermos como espíritos, atuando como co-criadores, tornando-nos plenamente conscientes desta realidade espiritual, desta realidade evolutiva que vai garantir para mim, que vai garantir para você melhores práticas, melhores pensamentos, melhores sentimentos, adoecendo-nos cada vez menos, auxiliando aos outros cada vez mais, sentindo de forma muito mais intensa a presença do Pai em nossas vidas, buscando a compreensão de um dia agirmos da mesma forma como agiu o Cristo, dizendo: eu e o Pai somos um. Nesta inter-relação, ou no nível de intensidade menor, como disse Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Nesse processo de percebermos que esse olhar materialista diminui a cada tempo, a cada estágio, a cada período, pelos nossos esforços. E como um copo com líquido sujo, se permite que um líquido límpido, transparente, puro, adentre neste copo ou neste recipiente, e depois de um tempo, enchendo este copo, este recipiente, terá então transmutado todo aquele líquido sujo, de coloração escura, de odor, saído, permanecendo ali o elemento puro. Nós precisamos nos permitir que esse líquido límpido, transparente e puro, que é a mensagem divina, não simplesmente chegue aos nossos ouvidos, mas nós precisamos processar estas informações com a inteligência que possuímos, com esta capacidade cognitiva que nos foi ofertada.
para transformarmos informações, conhecimento, em processos inteligentes, educativos, que é a própria transformação do ser, como manifestação de valores e de práticas no bem. Dessa forma, conseguiremos, mergulhados no fluido cósmico universal, contribuir com as diversas consciências existentes e também nos permitirmos a contribuição destas mesmas consciências a nos influenciar para o bem, para o belo, para o divino. E aqui nós vamos caminhando para a conclusão parcial destas reflexões, porque ainda vamos refletir muito ao longo dos nossos dias, que estas ações de modificação da nossa estrutura de vida, de pensamento, de desejo, de compreensão, de maturação acerca de quem sou ou do que sou, ela precisa estar em consonância com o mundo espiritual. Não existe esta ideia de que hoje eu estou aqui e eu só vou ter contato com o mundo espiritual quando eu desencarnar, ou se for por vias mediúnicas ostensivas de algum médium. Não. Somos todos médiuns, o que nos permite esta interação todo o tempo. Disse Jesus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Reunidos no teu nome não significa apenas no momento de oração. Não significa apenas no momento de uma leitura do evangelho que remete a Jesus. Mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai compreendeu a proposta. E todo aquele que faz a vontade de meu Pai, disse Jesus, consequentemente faz a vontade do Cristo, porque a vontade do Cristo é a vontade do Pai. O Cristo, nessa estrutura de modelo e guia, vem nos dizer qual é a vontade do Pai e como podemos manifestar essa vontade em nós mesmos. Então, todas as vezes que estivermos agindo no bem, pelo bem e para o bem, estamos agindo com este reflexo da mensagem do Cristo, ainda que eu não acredite. Porque para além do que eu acredito, é preciso compreender que o Cristo é. Para além do que eu sou, ou para além daquilo que acho que sou, o Cristo é. Então vamos percebendo que é necessário ressignificar nossa caminhada. Júnior, como assim ressignificar? Quer dizer que tudo que eu construí até aqui não vale? Não é isso que estamos dizendo. Mas nesse processo de ressignificação, colocarmos mais valor espiritual, moral, humano nas nossas relações e nas nossas construções. Se já nos consideramos boas pessoas, que bom, mas podemos ser ainda mais na compreensão do que é ser bom. E aí eu convido vocês a buscarem no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho, um item acerca do homem de bem. E ali não estão descritas todas as qualidades do homem de bem. Assim, a temática sobre o mundo espiritual vai se tornando muito mais íntima de nós mesmos, muito mais próximas de nós mesmos. E se tornando muito mais íntima e muito mais próxima, vamos ampliando nossa consciência e nossa relação com o mundo espiritual através de diversas práticas e possibilidades para além do contato através de uma atividade mediúnica ostensiva. E através desses múltiplos ou vários exercícios, nós estaremos modificando a sociedade em que nos encontramos. Porque quando eu mudo uma prática e quando o outro que está à minha volta muda também a sua prática, e um terceiro, e um quarto, e um quinto,
consequentemente, em larga escala, teremos uma sociedade modificada. Por isso é preciso falar mais no bem, é preciso divulgar mais o bem, para que a gente consiga, mostrando às pessoas, mostrando a nós mesmos, que o bem é possível, que ser uma criatura melhor é possível. Daí recordarmos que não existe criaturas más. O que existe, na verdade, são espíritos frágeis, em suas diversas condições de compreensão e de ação. Que sigamos nas lembranças de que somos espíritos imortais. Esforçamo-nos nesta ação constante, com estas lembranças, da nossa própria necessidade de transformação moral e do esforço que é preciso empregarmos sempre para domar as más inclinações. Por isso, seremos, ou pelo menos é o que esperam os espíritos de nós, que com esta compreensão, com esta busca de transformação moral e vontade incessante de vencermos as inclinações más, seremos mensagem e, ao mesmo tempo, mensageiros desta proposta que o Cristo nos traz, que é a proposta de amor. Assim, nós encerramos aqui nossas reflexões mais uma vez, agradecendo ao Grupo Espírita Amor e Luz pela oportunidade do trabalho, do serviço no bem, da reflexão íntima para o próprio crescimento. Ok, Jesse. Que coisa. Eu adoro, porque é de uma objetividade muito grande. É isso e pronto, né? O estudo está aí, a gente se esforçar um pouquinho e estudarmos juntos ou separados, nós mesmos, juntos é melhor, né? Os estudos, porque daí tem a troca de ideia, mas é de uma objetividade muito grande. Você foi muito objetivo, muito clara a sua palestra, no meu ponto de vista. Eu já vou pegar, já vou botar o Giovano cá, que ele tem uma pergunta muito interessante, né, sobre o ponto de vista. Eu tenho o meu, você tem o seu, né? Jesse, no seu ponto de vista, qual ou quais seriam as principais dificuldades que o ser humano da atualidade tem de sua vivência plena, da sua realidade espiritual? É isso mesmo? Li correto? Isso. Isso. Então, o meu ponto de vista é exatamente, por mais que conheçamos sobre uma realidade espiritual, é não nos percebermos necessitados da vigilância para as nossas ações do dia a dia. Porque vamos vivendo, repetindo atos na nossa caminhada profissional, educacional, familiar, e que, quando está muito pesado na nossa própria consciência, a gente diz assim: preciso ir no centro, quando espírita. Preciso realizar o evangelho no lar, preciso desenvolver a caridade, como uma espécie de válvula de escape para dizer: eu também estou cumprindo com as ações que cabe ao espírito. Então eu vejo isso como uma grande dificuldade, é acharmos que pequenas ações do ponto de vista moral e espiritual equilibram a balança das muitas ações materiais que estamos inseridos. Essa necessidade de vigilância é o maior desafio que eu vejo para conseguirmos pelo menos equilibrar, dedicarmos à causa espiritual, vejam, não espírita, a causa espiritual, o mesmo peso que damos às causas materiais. Verdade. Se nós medirmos, às vezes a gente nos dá preguiça de fazer o Evangelho no Lar, que seria 30 minutos, uma vezinha por semana, 30 minutos. E eu já confesso que eu esqueci algumas vezes, eu falei, esqueci, passou da hora. Que eu considero hoje, como espírita há muito tempo, uma das coisas mais importantes que eu posso fazer para mim mesmo. É de uma importância enorme nós nos darmos esse tempo
né? De estar conectado, como você falou, orar e vigiar, e às vezes nós não conseguimos orar e vigiar o dia todo, né? 24 horas por dia, 7 dias na semana, mas nós temos que prestar atenção realmente nisso que você falou, muito importante, nessa balança, né? De colocar vida material, vida espiritual, não assim, né? Trazer esse balanço, porque nós estamos encarnados, nós temos que viver materialmente. É a lei, é da lei, isso vem da lei de Deus, né? Mas nós temos que dar essa importância grande. Obrigado, Giovanni, pela pergunta, muito boa pergunta e ótima resposta, né? O seu ponto de vista é o meu também, eu concordo com você e espero que muita gente concorde, mas também podem discordar também, né? E porque Sim, sim. primeiramente eu pensei que eu acho que o que mais atrasa mesmo a humanidade em geral é o orgulho e o egoísmo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, está nas obras básicas e está em muitos outros autores, né? Que essa a calamidade que vivemos, né? O orgulho e o egoísmo que nos bloqueia de sermos felizes, né? Nos constrói uma parede que nós não podemos enxergar um palmo adiante, né? Dos nossos olhos. Mas é muito esclarecedor. Eu tenho outra pergunta aqui para você, Jesse, que é Ô a nossa Wilson, me companheira, a permita nossa só um cordial. acréscimo. Quando a gente fala desse equilíbrio da balança, não é ter, cronologicamente falando, o mesmo tempo que eu tenho no trabalho para as ações espirituais. É vivermos, mesmo nos tempos de trabalho, como seres. Se eu sou espírita e eu já, como você mencionou, as obras básicas, tenho o mínimo de entendimento sobre postura, eu, como funcionário, qual é a minha postura? Eu, como família, como pai, como mãe, como esposo, como. Qual é a minha postura? Eu, como cidadão, qual é a minha postura? É darmos à nossa vida essa relevância das ações, das escolhas. É isso que eu queria. Com certeza, não é certo. Francisco de Assis, eu acho que fala isso, minha esposa sempre fala isso, né? Vai e prega o evangelho, e se necessário, use de palavras, quer dizer, Perfeito. use a sua atitude, né? Como você agirá é o evangelho, né? Então, vamos para a Isso. pergunta aqui da Ana Lu agora. Olha só, Ô, isso é Ana muito, Lu. muito importante essa pergunta, né, que diz respeito às nossas crianças. Como os pais e educadores podem contribuir para que as crianças e jovens tenham esse despertar desde cedo? Ana Lu, alma querida. Veja bem, é preciso lembrarmos que antes de sermos pais e mães, somos espíritos em processo de evolução. A melhor forma é dando o exemplo. E eu já vou citar aqui alguns. Não adianta eu levar o meu filho ou a minha filha para a evangelização no centro espírita se eu não tenho uma presença ativa na casa espírita. Eu estou falando como espírita. Não adianta eu fazer questão que a minha filha esteja matriculada numa escola, que ela cumpra com seus deveres, se eu não desenvolvo o estudo continuado. Não adianta exigir que manifestem, enquanto crianças, comportamentos que julgamos como adultos os melhores para o seu processo de educação moral e intelectual, se nós, em nosso dia a dia, não manifestamos ou não demonstramos a eles que estamos nos esforçando para demonstrar. Eu acho isso uma pergunta muito oportuna, porque durante muito tempo o discurso era faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E hoje a própria sociedade já cobra uma postura diferente. É faça o que eu digo, pois o que eu digo é o que eu faço. Do contrário, se eu não faço, é melhor eu não dizer. Nessa perspectiva de que as palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta.
Então, um filho que tem um pai que lê, que tem um pai que tem bons diálogos, que tem um pai que ouve boas músicas, boas no sentido de, e aí é muito, enfim, os filhos com aquela participação frequente nesse contato, ele vai moldando a partir desse exemplo, porque como seres espirituais vivendo em coletividade, nós buscamos referências. Por isso que Kardec pergunta qual é o modelo que nos serve de guia? Qual é o ser que nos serve de guia e modelo? Jesus. Nós temos necessidade de referências. Então, os pais precisam, antes de buscar a educação do filho, buscar a autoeducação. E aí a educação do filho segue por tabela. Com certeza, dar o Um beijo exemplo para Malu. dar o exemplo é a melhor maneira de educar é dar o exemplo correto. É isso mesmo. Né? E um beijo para Giovano também. Nós temos aqui a Sandra. A Sandra faz um comentário. Comecei com esse erro, levei meus filhos, mas não fui. Eu confesso também, viu, Sandra? Estou com você também, viu? Wilson, me permite só um comentário breve. Sandra, não Claro. foi erro, não. Foi um primeiro passo. Entendemos assim, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Foi o primeiro passo. Hoje você já percebe que poderia ter feito diferente. Façamos agora. Pronto, enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, fazemos agora. É o que eu estou fazendo. Estou tentando, pelo menos, fazer isso mesmo, viu? Nós temos aqui a Lucy, nossa querida companheira. Ela fez um comentário também aqui, ó. Verdade, Jesse. Precisamos estar despertos a respeito de quem somos dentro das leis eternas, né? Nossa É isso mesmo. responsabilidade. Bem colocado. Bom, aqui nós temos aqui, Ana Lu, muito obrigado, Jesse. Maravilhosa reflexão sobre a pergunta feita. Disciplina, bom exemplo, né? Sandra Helena, custei a enxergar se eu queria que fosse desculpem. Custei a enxergar se eu queria que fosse na frente. Seguindo o comentário que ela fez antes, né? Que ela falou que Sim, comecei com esse erro. Mas a gente vai aprendendo, como o Jess falou, nós vamos aprendendo cada dia com os nossos próprios erros. Nós vamos aprendendo, né? Mas como a leitura inicial nos trouxe da importância do trabalho, não deixa para amanhã, né? O preguiçoso sempre fala amanhã, amanhã eu faço, e sempre o amanhã, mas só que o amanhã não existe no calendário, né? O amanhã pode ser amanhã daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 4 encarnações, né? Vamos botar a data, né? Exata. No dia 1º de setembro, eu vou no centro e vou assistir a palestra e ninguém vai me impedir. atitude, né, Wilson? Não vou chegar 5 minutos só para tomar o passe antes de acabar, porque eu não quero ouvir aquele monte de baboseira. Não, realmente não é baboseira, né? Às vezes, o estudo do evangelho, ele é um pouco, não é tão, assim, digamos assim, divertido, porque é uma coisa muito séria, né? São ensinamentos que nós temos que levar para a vida inteira, não sem criticar ninguém, por favor, tá? Me desculpem, eu só estou dando um comentário, não estou julgando ninguém, não é isso, por favor. Mas eu estou falando que nós fazemos esse compromisso com nós mesmos. Isso é um maior presente que nós podemos dar para nós mesmos. É o aprendizado, isso ninguém tira. Essa construção do nosso eu interior, né, Jesse? Esse Sim, sim. presente que nós damos para nós mesmos de sentar e assistir uma palestra, por mais que nós não gostemos do tema, alguma coisa, mas eu acho que uma palavra sempre vai tocar, uma palavra sempre vai nos trazer a reflexão, né? E a gente sempre fala que o tratamento espiritual, o passe, começa 5 minutos antes da palestra. Às vezes, começa quando você acorda de manhã e fala: hoje é dia de palestra. Eu vou para a palestra. Aí começa o seu tratamento espiritual.
Jesse, suas considerações finais, depois nós vamos para a parte final, por favor, Jesse. Meu querido, mais uma vez, reiteradas vezes, se necessário for, agradecer pela oportunidade do trabalho. Agradecer a vocês pela paciência, pela parceria, pelo carinho, pela receptividade e que sigamos firmes nesse propósito de buscarmos passo a passo, mas de forma consciente, dias melhores para as nossas vidas. Nós que agradecemos a doação do seu tempo para estar conosco aqui, você que pegou esse domingo, deixou de estar com a família para estar com essa família desse lado aqui, né? Nós que agradecemos essa doação do seu tempo, esse carinho, porque nós sabemos que não é só essa 1 hora de estarmos aqui, você estudou sobre isso, você doou muito tempo para trazer essas colocações para nós. Então, nós agradecemos que Jesus possa continuar iluminando o seu caminho para que você possa iluminar o nosso. Amém. Muito obrigado mesmo. Mais um comentário aqui muito interessante de Giovano. Obrigado, Giovano, pela participação. Se a palavra pode instruir, o exemplo convence e transforma. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns, turma. Mesmo. Valeu. Então, vamos para a nossa parte final, onde nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus outra vez, mais do que já estamos aqui conectados com o Mestre, firmes com os nossos mentores, nessa hora que nós podemos considerar naquela parte do passe nosso, né? Acreditemos que nossos irmãos espirituais sempre estão conosco nessa hora de concentração, que nós elevamos os pensamentos, nós nos conectamos com o alto, e aí nós possamos receber mais dessas energias benéficas dos nossos mentores. Então, nós imaginemos que eles estão em nossas frentes ou atrás de nós com as mãos estendidas, e dessas mãos caindo luzes. E nós pedimos por caridade que Jesse faça a nossa oração final e que Jesus traga para nós todos uma semana abençoada, e aonde tiver dor, que ele leve o amor, para que possamos aceitar melhor o que vivemos. Jesse, por favor. Divino amigo Jesus, te agradecemos por ser o nosso modelo, o nosso guia, por nos mostrar e exemplificar o caminho a seguir. Mas não apenas por isso, Mestre, por estar conosco, por continuar conosco, por nos conduzir enquanto moradores deste planeta. Agradecemos a Ti, Senhor, por todo o amor, por todo o amparo, por toda a dedicação, por permitir tantas almas queridas fazerem parte do nosso núcleo familiar. Agradecemos a Ti, Jesus, pela forma como conduz este planeta que nos serve de abrigo, de morada. Agradecemos a Ti, Senhor, por dispor de tantas pessoas com bom coração, vontade de servir, para nos ajudar na compreensão do amor ao próximo, para nos ajudar na compreensão do dar de graça, sem exigir nada. Esteja conosco, Jesus querido, renovando a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança. Que consigamos, em sintonia contigo, Mestre, melhorarmos, como diz Bezerra de Menezes, de forma urgente, mas não apressada, a transição neste planeta. Que assim seja.